Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados, onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje tenho na minha companhia o Diogo Teixeira, o Miguel Dias e o Fernando Gomes. Meus senhores, hoje temos muita coisa para falar, não há tempo a perder. A notícia desta semana é, sem dúvida alguma, a mudança de posição da União Europeia relativamente ao fim dos motores a combustão. Poderão não estar assim com os dias tão contados quanto isso, mas há muito mais a acontecer no setor automóvel. Vocês nem imaginam a dificuldade que foi esta semana conseguir congregar aqueles que são os highlights desta semana. Fomos conhecer a Nova Espaço, aliás, foi o Miguel Dias conhecer a Nova Espaço. Fomos também conhecer o novo EQS UV e o Maybach EQS, numa apresentação que nos levou até a Ericeira, não tivemos de pegar em nenhum avião, porque a marca alemã escolheu Portugal para a apresentação internacional destes dois modelos. Estivemos em França para conhecer o Peugeot Inception, um modelo que foi apresentado recentemente no CES. Estivemos também numa call, onde foram revelados mais alguns detalhes sobre um modelo do qual já falámos muito aqui neste podcast, o novo Renault 5. A Audi mudou o nome dos seus modelos, mais uma vez. Nós temos um artigo bastante completo sobre isso no nosso website. A Cupra também, sem querer, descuidou-se e aparentemente revelou o nome do seu próximo modelo. O Miguel Oliveira, enfim, caiu ou mandaram-no ao chão, como preferirem. E nós fizemos as contas ao custo de uma queda de Miguel Oliveira. Aliás, o custo de uma queda no MotoGP. Estamos a falar de protótipos e no nosso website, apesar de sermos um site de automóveis, gostamos de falar de um orgulho nacional que é o Miguel Oliveira e decidimos ver quanto é que custou a queda de Miguel Oliveira. Só para terem ideia, uns travões, os discos de travão custam 10 mil euros. E as contas ainda mal começaram. Vão buscar a calculadora, passem pelo site da Razão Automóvel. Tudo isto e muito mais aconteceu em razãoautomóvel.com. Passem por lá, porque infelizmente não vamos conseguir destacar tudo neste episódio. Diogo, vou começar por ti. Tens 2 minutos para falar sobre o hacking que fizeram ao Tesla Model 3. Quem já leu a notícia no nosso website vai perceber porque é que eu dei 2 minutos ao Diogo para fazer este destaque. Ou se preferires, Diogo, podes explicar tu. Posso invadir o Model 3 também. Olá a todos, sejam bem-vindos, sim, como diz o Guilherme, aqui a mais um podcast. Obrigado por estarem desse lado e também a todos os presentes, porque é bom ter 4 pessoas à volta desta mesa e pessoas que vão hoje contribuir para discutir temas bastante relevantes. Mas falando aí do Tesla Model 3, sim, é verdade, em menos de 2 minutos uma equipa de hackers conseguiu entrar em vários sistemas do Tesla Model 3 no âmbito de um concurso que tem o nome de Pawn to Own, que todos os anos reúne anualmente especialistas em cibersegurança que se dedicam a encontrar falhas de segurança em modelos de automóveis ou mesmo em software, como por exemplo no macOS, que foi um dos sistemas que foi alvo de invasão nesta edição. Mas sobre isso podem ver no nosso website com maior detalhe. Aquilo que vos posso dizer nestes menos de 2 minutos é que esta equipa de hackers francesa levou para casa a módica quantia de 350 mil euros por ter conseguido passar 2 níveis de dificuldade neste concurso. O primeiro consistia em basicamente assumirem o controle de funções de subsistemas do carro, por exemplo, funções responsáveis pela segurança ou pela operação de vários componentes, e conseguiam, por exemplo, num carro em andamento, abrir o capô, o que não dá muito jeito. Não. Sem dúvida nenhuma não dá jeito. Pode ser perigoso. Claro que há uma nota que deve ser feita antes. Isto é feito naquilo que se chama vamos chamar-lhe uma sandbox, ou seja, num ambiente controlado, e apenas isso só com o cérebro do Model 3. Tudo o resto que está à volta não está presente, o caso das rodas, as portas, a carroceria, mas é apenas o necessário para perceber se o carro pode ser hackeado ou não. E ao que parece, sim. E no segundo nível conseguiram, através de uma porta de entrada que encontraram num sistema que não é um sistema interno do carro, é um sistema externo, que é o módulo de Bluetooth, que é de um fornecedor, conseguiram aceder a funções muito profundas do Model 3, e estas duas invasões combinadas, segundo a equipa francesa de especialistas, permitiria assumir o controle absoluto deste carro. Mesmo que ele estivesse em movimento na estrada, eles podiam assumir o controle de tudo.
Eu acho isso notável porque eu às vezes tenho dificuldades em emparelhar o meu telemóvel. Quanto mais controlar as funções de um automóvel através de um computador. Mas continuando no âmbito do hacking, houve outra notícia que marcou este mês, e já estamos no final do mês, isto passou mesmo a correr, que foi o facto da General Motors anunciar que também ela quer utilizar as ferramentas do ChatGPT para a indústria automóvel. Era uma questão de tempo até começarmos a ver esta ferramenta que tem dado tanto que falar a chegar à indústria automóvel, Fernando. Sim, o ChatGPT, para quem não sabe, é uma interface de inteligência artificial. Tem andado na boca de toda a gente porque o potencial da aplicação é realmente monstruoso e basicamente poderá estar na base, pelo menos no caso da GM, para os futuros assistentes digitais que vamos encontrar nos automóveis. Ou seja, podemos conversar, aliás, a gente pode recuar até janeiro, quando a BMW apresentou aquele protótipo Y-Vision D e tinha aqueles vídeos da pessoa estar a falar com o carro. É mais ou menos isso que a gente pode esperar num futuro próximo com estas ferramentas. Mas a integração desta inteligência artificial no automóvel também acarreta riscos de cibersegurança e vai no sentido daquilo, que o Diogo disse. Ou seja, pode ser uma porta de entrada para hackear também o automóvel e comprometer a segurança do veículo, obviamente. Isto porque os especialistas dizem que, da mesma forma que nós podemos interagir com uma inteligência artificial como o ChatGPT, também os invasores ou potenciais invasores podem tentar treinar o nosso carro. Estamos a falar aqui de uma forma bastante simples, não é? Exato. Naturalmente que isto na realidade será muito diferente, mas de forma bastante simples falando, podem treiná-lo e obrigá-lo ou levá-lo a fazer coisas que sejam um perigo para o condutor. O que isto significa que até agora tínhamos quintas inteiras no Bangladesh e na Índia e na Rússia de hackers a trabalharem contra tudo e mais alguma coisa. Agora se cá vão ter que lhes dar um microfone para eles estarem a treinar as inteligências artificiais. Eu só imagino uma pessoa dizer estás a ouvir, agora vira à direita, muito rápido. Mas não posso, porque isso vai provocar um acidente. Não vai nada, acredita em mim, não te preocupes, faz isso. É o que ele quer, acredita, o condutor quer isso. Isso então é mesmo muito à frente. Naturalmente que eu estou exatamente. Mas a brincar, o que é facto é que todas estas inovações acarretam sempre algum risco. E é preciso estarmos cientes do risco que corremos quando muitos deles são desconhecidos, estamos a entrar num novo campo e os próximos anos prometem neste aspecto. Passando agora a bola ao Miguel, que regressou recentemente de férias e foi logo para a França para conhecer a Nova Espace. Já há vídeo no nosso canal de YouTube. Queres-nos fazer um breve resumo daquilo que já conheces e viste da Nova Espace? Sim, em primeiro dizer que o Novo Espaço se calhar não é tão inovador como o tema que estávamos aqui a falar e já vimos que a Renault tem sido um bocadinho acusada disso, de ter jogado aqui muito pelo seguro com esta nova geração do modelo, mas a verdade é que sim, eu regressei de férias e fui imediatamente para Paris, para este pré-reveal, por assim dizer, da sexta geração do... Um Austral. É um Austral. Para a sexta geração do Renault Espace. Enganaram-se na nossa regi e colocaram uma imagem do Austral, não é? Não, este é efetivamente o Novo Espaço. Não acredito. Tem mais 21 centímetros do que o Austral. Eu quero provas. Essa é mesmo a sua grande diferença. A grelha também é um bocadinho diferente, vamos ser aqui honestos. Mas efetivamente tudo o resto é... Acusaste-me de desonestidade. Eu até ver as imagens traseira e de interior da Nova Espace, para mim é um Austral. Diogo, eu sei que tu tens uma opinião bastante forte até sobre o facto da Renault ter dado o nome de Espace a um SUV. Achas que é uma traição àquele que é o nome Espace? Afinal de contas estamos a falar do nome do primeiro monovolume da história do automóvel. Acho que é uma traição, mas também percebo que por um lado a Renault tenha tentado ir atrás de uma solução rápida e fácil para ressuscitar um modelo que, apesar de não estar propriamente morto, não estava
provavelmente no seu máximo vigor e que não estava a trazer resultados interessantes. E efetivamente os SUV são, como nós referimos no último podcast, o segmento que mais cresce na Europa. Outra vez, já ultrapassou metade das vendas de carros novos, mais de metade das vendas de carros novos são SUV, por isso aqui eu percebo a opção. O nome Espaço, nós já tínhamos visto este carro há uns tempos, nós já falamos sobre isto aqui até. Eu já sabia que este carro ia ser assim, já o tinha visto, já tinha estado dentro dele também. Já tinha dito aqui também que achava antes do Miguel ir para Paris, a minha opinião. Eu percebo eu percebo, por um lado percebo, por outro lado eu também tenho visto que os comentários espelham mais ou menos esta que é uma opinião que é extremamente sincera. Eu acho que a Espaço é um ícone e que numa altura em que a Renault está a trabalhar tanto o revivalismo e vai fazê-lo com o Renault 4 e com o Renault 5, eu acho que tinha uma oportunidade de usar este nome de uma forma diferente. Já vimos outros modelos que eles vão lançar e as potencialidades que esses modelos vão trazer para a marca, mas acho que há aqui uma Renault antes e depois de Gilles Vidal, e este modelo não foi desenhado pelo atual designer da Renault, e isso poderá ter a marca vai mudar muito, e este carro é provavelmente o último resquício de uma Renault que não vai existir mais nos próximos anos, pelo menos do ponto de vista estético. E pronto, e sim, foi uma opção da Renault, respeito, mas não terias chamado Espaço a este Austral de 7 lugares. Continuando no campo da Renault, na passada terça-feira tivemos uma call com alguns dos responsáveis pelo projeto do Renault 5, onde foram dados mais algumas certezas relativamente ao Renault 5. Uma delas é que vai ser substancialmente mais barato do que o Renault Zoe. Conseguiram economias de escala muito importantes ao nível da produção. É um modelo que vai chegar em 2024 e está para breve. Ainda este ano vamos conhecer as formas finais do Renault 5. Aqui nesta mesa há quem já conheça, mas não vamos falar sobre isso. Eu quero também fazer um destaque desta semana. Eu fui assistir a uma conferência, a conferência da APDCA, a Associação Portuguesa de Comerciantes de Automóveis, e de vários tópicos que poderia destacar. Há aqui alguns que eu acho que estão a marcar a agenda do setor. Em primeiro lugar, o problema da Lei das Garantias, que é do ano passado, que de certa forma enfiou no mesmo saco computadores, torradeiras e automóveis e está a causar problemas no setor pelos motivos óbvios. Computadores, torradeiras e computadores não são bem a mesma coisa, mas estão todos abrangidos pela mesma lei, e o legislador tarda em começar a separar todas estas temáticas. Em que é que isto se traduz? O que é que isto se traduz? Traduz num problema a nível de garantias. Por exemplo, carros com mais de 10 anos têm uma pequena reparação e, como a lei não é clara, abre-se a possibilidade de, com uma simples reparação num carro, estender a garantia de todo o modelo, de todo o carro, para outros componentes. Isso não parece que faça sentido. Ainda não há jurisprudência sobre isto, mas eu acho que não se deve esperar para os tribunais decidirem e imperar o bom senso. Devia de haver antes uma clarificação por parte do legislador. Ou seja, só para as pessoas perceberem, se eu levar o meu carro que comprei usado e porque ele tem uma avaria no ar-condicionado, eu pode-me ser a sorte grande e a garantia, o carro volta e tem garantia sobre tudo. A lei não é clara e é possível fazer várias interpretações, e o problema está aí. Devia de ser clarificada esta situação. Mas o que eu gostava mesmo... Mas aquilo que eu gostava mesmo de destacar... Por isso é que não deve acontecer, não é? Ou não devia? Não devia acontecer. Mas aquilo que eu gostava mesmo de destacar, como estava a dizer, é o atraso na aplicação dos incentivos ao abate que estão inscritos no orçamento do Estado para este ano, mas que temam em não surgir. Para 2023 era suposto haver um regresso do incentivo ao abate. Estava tudo pensado nesse sentido, havia um compromisso nesse sentido. Uma das propostas da APDCA é que o incentivo ao abate não seja apenas para carros novos, mas também para usados até 4 anos. E já que estamos aqui numa mesa que não é redonda, é retangular, gostava de saber qual é que é a vossa opinião sobre esta medida. Em primeiro lugar, se acham que faz sentido o regresso do incentivo ao abate e se acham que ele ser extensível a modelos usados até 4 anos, ou seja, eu entregar um carro bastante velho e poder
ter um incentivo do Estado a trocar de carro até 4 anos. Começava se calhar por ti, Fernando. Peço-te alguma brevidade, porque temos muitos mais temas para debater. É assim, eu por norma não sou grande apologista dos incentivos, seja eles quais forem, sobretudo para a aquisição de automóvel, mas compreendo a sua utilidade no sentido de renovar o parque automóvel, que é algo que realmente necessitamos. Por mim, eu se calhar fazia uma reforma era da fiscalidade do automóvel para garantir essa renovação mais do que o incentivo ao abate, ou seja, uma medida de cariz mais definitivo do que temporário. Sabendo que os recursos são escassos, alocavas os teus recursos, o esforço orçamental, noutro tipo de medida. Quero só dar um dado: desde que o incentivo ao abate terminou, no início da década passada, nunca mais a idade média do parque automóvel português deixou de aumentar. Isto diz muito da eficácia desta medida. Mas pronto, de qualquer forma não estou a contestar a eficácia da medida, só não concordo mas pronto. Ficou bem clara a tua opinião relativa. Se tu fosses ministro, se tutelasses esta pasta, em vez de alocares orçamento a um incentivo ao abate, preferias mudar a fiscalidade automóvel. É isto? Sim. Parece-me bem. Talvez votasse em ti, não sei. Vamos ver qual é que é a opinião aqui do nosso secretário de Estado, Miguel Dias, relativamente a esta temática. Eu acho que é fundamental recuperar os incentivos ao abate. Nós fartamos de falar e de escrever sobre isto. Portugal neste momento é um país de carros velhos, a verdade é esta. E acho que a resolução do problema que tantas vezes falamos das emissões e do futuro e do que virá tem que começar pela renovação da frota em Portugal e um pouco por toda a Europa, porque é muito mais vantajoso a todos os níveis, em termos ambientais, em termos também de segurança, termos na estrada menos carros velhos e mais carros novos. E não tem que ser os carros mais equipados, mais confortáveis e com a melhor tecnologia. Não, estou mesmo a falar de trocar um carro com 20 anos por um carro recente, mesmo que seja de uma gama mais baixa, mas será sempre recente e será sempre melhor a vários níveis. Eu quero realçar um ponto que tu frisaste. Não é só uma questão de emissões, é também uma questão de segurança para os utentes. Exatamente. É assim, poder ter o mínimo de equipamento de segurança no automóvel não deve ser um luxo assim tão difícil quase um direito. De alcançar. Eu diria mesmo que é quase um direito. E portanto eu acho que temos que fazer algum esforço nesse sentido. Muito bem. Fernando, não levarás a mal se eu trocar o meu sentido de voto e votar no Miguel Dias, pois não? Não. Isto é um tópico interessante sempre de discutir. Já agora estou indeciso e quero ouvir uma terceira opinião também de um especialista. Diogo, o que é que achas do regresso do incentivo ao abate? E em segundo lugar, o que é que achas desta possibilidade de estender-se também a veículos usados naturalmente com uma limitação em termos de tempo? Eu acho que já disseram aqui muito daquilo que é a minha opinião, mas acrescentava aqui mais algumas coisas. Nós estamos muito preocupados em baixar as emissões e as partículas poluentes, etc. E faz todo sentido, porque efetivamente todos nós, enquanto seres humanos, defendemos um mundo mais limpo, mais saudável, onde nós consigamos viver mais tempo. E neste processo que estamos a assistir de eletrificação do automóvel, esse é um grande objetivo, mas nós já percebemos e temos vindo a perceber, porque é um dos temas que também tem sido abordado aqui no nosso podcast e no nosso website nos últimos anos, que a eletrificação não é nesta fase para todos, e isso estamos a excluir desta equação, deste sentimento de que temos que ser mais eficientes, temos que ser menos poluentes, as pessoas que querem comprar carro, mas não podem nesta fase, por questões seja de valor, seja questões da sua vida, do seu dia-a-dia, que impossibilita ter um carro elétrico, de comprar um automóvel 100% elétrico. E essas pessoas deviam ter possibilidade de, na mesma pé de igualdade daqueles que têm benefícios para comprar carros elétricos, poder também comprar carros a combustão. E esses carros poderiam ser, e até acho que faz sentido serem, carros seminovos, ou que é isso que estamos a falar, ou carros usados até 4 anos. Porque mesmo que sejam carros usados até 4 anos, vão poluir muito menos do que a maioria dos carros em circulação em Portugal, que mais de 2 milhões de carros que estão em circulação, salvo erro,
tem mais 20 de anos. 1,2 milhões de carros. Mais de 1,2 milhões de carros tem 20 anos. 20 anos. 20 anos ou mais, sim. Não só, como diz o Miguel, tão mais importante que as emissões é também a segurança. E ninguém pode dizer que tem todo o gosto em levar os seus filhos ou crianças em cadeirinhas em carros com mais de 20 anos contra um carro que é um carro recente. É inegável que os automóveis hoje ou há 5 anos atrás são muito mais seguros do que carros que têm mais de 20 anos. E olhando para trás, para toda a evolução que aconteceu, basta pensarmos como eram os carros há 20 anos esta parte. E nem precisamos de recuar 10 anos, basta recuarmos 15 ou 10 anos e vemos efetivamente que houve uma grande mudança na indústria automóvel. Em muitos casos, para melhor, a segurança é sem dúvida nenhuma um deles. Mas queria pegar num dos pontos que tu acabaste de enunciar para introduzir outro tópico que vai ser um dos temas quentes. E vamos continuar nas conferências. Realizou-se esta quarta-feira o Freedom of Mobility Forum. Para quem não conhece, o Freedom of Mobility Forum trata-se de uma entidade independente, não governamental, que reúne especialistas de várias áreas para debater as questões relacionadas com o clima, transição energética e mobilidade, que, lê-se na página deste fórum, junta forças para assegurar a veracidade dos números e dos factos. Nós gravámos este podcast à terça-feira, não sabemos o que é que aconteceu, mas podemos fazer algumas previsões. Depois vocês vão ver e ler na Razão Automóvel se nós acertámos ou errámos profundamente no que aconteceu neste fórum. A frase partida para este primeiro fórum é a seguinte: no mundo descarbonizado, será que a liberdade de mobilidade será acessível apenas a alguns privilegiados? Diogo, queres comentar, até porque já afloraste esta questão há pouco. E só para fazer mais um à parte, neste painel, além de estarem vários especialistas climáticos e vários responsáveis nesta área, do setor académico, da sociedade, está também o português Carlos Tavares, como nós sabemos, é o responsável máximo pela Stellantis, um dos maiores grupos automóveis do mundo. E peço desculpa só esta parte, por favor comenta esta frase. Achas que a mobilidade está em causa? A liberdade de mobilidade, isso será só acessível a alguns? Está em causa. Nós temos assistido a um aumento considerável do custo dos carros, não só dos carros como elétricos, mas também dos carros com motor a combustão. Os carros elétricos não são propostas para todos, isso é algo que já foi identificado, não somos nós apenas a dizê-lo, os próprios responsáveis das marcas admitem isso, e um deles é, efetivamente, Carlos Tavares, tem uma voz bastante crítica deste rumo, ao que parece único, ainda que com um volte-face esta semana, vamos abordá-lo de seguida, mas um rumo que é um rumo cego, que não olha para a sociedade no seu todo, fecha o leque de oportunidades a quem quer comprar um carro novo e que está a condicionar as opções de muitas pessoas. Mas mais do que estar a condicionar, está aqui a abrir uma porta para algo que nunca aconteceu. Nunca antes houve tanta discórdia entre aqueles que comentam e aqueles que trabalham, e mesmo as pessoas que compram carros e que estão à procura de carro. Nunca houve tantas pessoas umas contra as outras relativamente a um tema. Nós vemos isso todos os dias nas caixas de comentários. Há uma futebolização do setor automóvel. Houve uma clara... as pessoas... Esta palavra existe, futebolização? Nós criamos. Agora passa a existir. Passa a existir. Mas dá para perceber a ideia, as pessoas sentem-se forçadas a uma realidade que ou não conseguem acompanhar financeiramente, isso é legítimo e deve ser tido em conta, ou não conseguem acompanhar porque não existe uma infraestrutura pública capaz de corresponder às necessidades dessas pessoas. E isto é uma verdade, nem todas as pessoas podem alterar a sua vida de forma substancial para ter um carro 100% elétrico. E quer queiram, quer não, quem não tem onde carregar, tem de alterar os seus hábitos de vida se tiver um 100% elétrico. Podem dizer o que quiserem. Nós já andamos aqui há anos com carros 100% elétricos e nenhum de nós pode dizer que a utilização é igual a um carro com motor a combustão. Não é. E não existe hoje, e eu posso-vos dizer, eu vivo numa zona de Lisboa onde vivem, e estamos a falar da capital de Portugal, onde vivem imensas pessoas. É uma zona de prédios, no centro da cidade, e não há um único carregador para carros elétricos. E há milhares de carros estacionados na rua. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Nós estamos a fazer a casa pelo telhado. Já não é a primeira vez que se fala sobre isto. Isto tem vindo, é uma conversa recorrente.
Neste momento há um número significativo de pessoas que já podem aceder à mobilidade 100% elétrica, mas não representam a totalidade das pessoas que precisam de automóvel. E não... junta-se aqui pelo meio depois os aficionados que, naturalmente, gostam de carros com motor a combustão interna e têm todo o direito de gostar. Ninguém pode ser obrigado a tomar uma decisão só porque um político diz que as coisas não podem ser assim e não se pode evoluir mais nada à volta do automóvel a não ser olhar para os 100% elétricos. E aquilo que temos observado até esta semana é que, nos últimos anos, empurraram as pessoas para uma realidade que elas não queriam, forçaram a indústria a tomar decisões e a ignorar outras possibilidades, e nós não podemos esperar que a evolução se faça assim, porque a evolução nunca se fez assim. Pode haver várias soluções para um só problema, e acho que tenho a certeza, vamos falar mais adiante sobre isso neste Autorádio. Quero agora destacar aqui outra frase que podemos encontrar na página do Freedom of Mobility Forum, e tenho a certeza que amanhã, todos à mesma hora, vamos estar a assistir a este fórum. Podem sair notícias bastante interessantes, portanto, se estão a ver este Autorádio ou a ouvir, passem pelo site da Razão Automóvel, porque por esta altura já certamente fizemos a cobertura noticiosa deste tema. Quero destacar aqui esta frase e quero um comentário da tua parte, Miguel. Eles dizem: juntaram forças que fizeram este fórum para juntar forças para assegurar a veracidade dos números e dos factos. Achas que nos andam a enganar? Ou não nos andam a contar a história toda? Eu vou mais por aí. Acho que não nos andam a contar a história toda. E aqui tenho que pegar naturalmente numa coisa que o Diogo disse. Sem percebermos todos muito bem porquê, de um dia para o outro disseram-nos: o caminho é só este. E tudo o que está à volta não conta. E como nós muito Por bem... isso é que hoje vamos falar sobre esse caminho alternativo. Sem querer esgotar o grande tema deste podcast, que vem já esse... Não vais conseguir escutar porque... Não, é impossível. É impossível. Mas eu acho que é muito por aí. Esta não pode ser a única solução. E se calhar olhar para os números e efetivamente tentar ter uma ideia geral de tudo o que está a acontecer, parece-me ser o caminho mais correto, porque ao olharmos só para uma coisa, ao fazermos all-in numa coisa, provavelmente estamos a deixar escapar muita coisa à volta. Não colocar os ovos todos no mesmo cesto, Exatamente. Não é? Fernando, queres acrescentar mais alguma coisa ou preferes esperar pela continuidade deste Autorádio? Pela continuidade, porque certamente vamos voltar a este tópico das múltiplas soluções. Tenho muita pena que não possamos fazer já este Autorádio a comentar aquilo que aconteceu neste fórum, mas certamente que voltaremos a este tema mais adiante, porque as coisas não vão ficar por aqui, porque parece que, continuando a falar de transição energética, na Europa continuamos a novela dos avanços e dos recuos. Ora, vamos acabar mesmo com todos os motores em 2035 e vamos assumir uma eletrificação total. Ora, abre-se a possibilidade em 2026 por parte de um comissário europeu de revermos estas metas e estendê-las mais para a frente. E mais um desses episódios aconteceu no passado fim de semana. A Alemanha chegou a acordo com a União Europeia, permitindo que alguns veículos novos com motores a combustão continuem a ser comercializados para além de 2035. Na base desta exceção está a obrigatoriedade de utilização de combustíveis sintéticos. Fernando, pegando nesta amálgama de informação que eu acabei de bitar, o que é que aconteceu neste fim de semana? Ora bem, já tinha sido acordado nos últimos meses, e desde o ano passado, que o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia já tinham aprovado que em 2035 a partir de 2035 só se poderiam vender automóveis elétricos, porque o que está acordado é que as emissões de CO2 têm que ser reduzidas em 100% em 2035, o que implica logo o fim do automóvel com motor de combustão. Só que na última votação a Alemanha fez aqui um golpe de teatro e disse: não, vamos votar contra este pedaço de legislação. E só votariam a favor caso se abrisse uma exceção para permitir que os combustíveis sintéticos fossem também integrados nesta legislação. E a União Europeia acedeu às exigências da Alemanha, e a gente ainda não sabe todos os pormenores do que é que aí vem,
Mas há dois pontos-chave. Um é que vamos ter uma nova categoria de automóveis na União Europeia, ou seja, automóveis com motores de combustão interna que funcionam com combustíveis sintéticos, e a outra é como é que eles vão conseguir garantir, ou seja, uma parte mais técnica, ou seja, tem que se criar alguma forma de detectar qual o tipo de combustível que entra nos automóveis para perceber se estão a usar o combustível sintético ou um combustível fóssil. Há aqui um desafio técnico, não é? Há um desafio técnico, exatamente. Fiscalizar que efetivamente os carros produzidos posteriormente a 2035, há maneira de nós conseguirmos fiscalizar se eles estão efetivamente a usar combustível sintético ou não. Haver um sistema que colocas gasolina convencional, fóssil, e o carro a partir daquele momento não funciona. O problema é que não há diferença nenhuma, exatamente, ou pelo menos passível de ser, a menos que coloquem um laboratório dentro do tanque de combustível, não estou a ver como é que isto poderá ser feito. Mas a capacidade inventiva do setor automóvel, muito provavelmente, como tem feito nos últimos 100 anos, vai conseguir dar uma resposta. Diogo, nós estamos a assistir a um regresso encapotado dos motores a combustão, é o início, ou não é bem isso que estamos a assistir e aquilo que poderá estar em causa é motores de combustão sim, mas só para alguns? Nós chegamos a discutir aqui durante esta semana que esta era uma lei feita à medida de algumas marcas que querem continuar a perpetuar a venda dos seus modelos mais icónicos. Um deles é a Porsche, com o 911, que é um modelo que eu creio que ninguém consegue vislumbrar 100% elétrico, nem a própria Porsche, devido. Apesar de estar a preparar um Cayman 100% elétrico, isso também diz muito sobre as potencialidades desta tecnologia. E durante muito tempo nós questionávamos se os 100% elétricos de alta performance não seriam algo que iria trazer potencialidades inacreditáveis ao automóvel. E eu ainda continuo a acreditar que sim. Não sou daqueles que acha que no futuro os 100% elétricos vão ser só para quem não pode pagar combustível. E porquê é que estou a dizer isto? Porque neste momento é o que se passa, é que são os 100% elétricos, são para quem os pode comprar, e quem não pode anda de carro com motor a combustão interna. Achas que no futuro vai ser ao contrário? Eu não sei, não acho, não tenho uma opinião ainda formada. Eu acho que ninguém sabe muito bem a resposta nesta altura do campeonato. Já tive mais certezas antes desta lei potencialmente ser alterada, ainda está em processo, ainda é algo que vai acontecer, mas acho que há aqui várias realidades. A primeira, devemos olhar para quem está a desenvolver motores a combustão. Neste momento na Europa, e segundo diz o Luca Di Meo, ninguém está a desenvolver motores de combustão interna. Isto é um facto, o Luca Di Meo não precisa de dizer, é verdade, todas as marcas praticamente já anunciaram o fim do desenvolvimento de motores de combustão. Isto leva-nos a questionar, ok, então em 2035, se ninguém está a desenvolver motores de combustão, quais são os motores que vão existir? Porque se ninguém o está a desenvolver, é um bocado indiferente se existe combustível sintético ou não. E isto leva a um outro ponto. Será que depois da alteração da lei e abrindo-se esta exceção, se as marcas vão dar também um passo atrás, tal como a União Europeia, e vão continuar a desenvolver os seus modelos, os seus motores de combustão? É que eu recordo-vos que há marcas que, inclusivamente, por razões não relacionadas com isto, tomaram a liberdade há pouco tempo de dividir internamente as divisões de combustão, motor de combustão interna, motor elétrico. Uma das marcas que fez isso, creio eu, foi a Aliança, foi a Renault. Foi a Renault, foi a Renault. A Ford também. A Ford, por exemplo, muito bem lembrado. Se a Renault fez isto, será que a Renault também está à espera de saber se vai poder continuar a desenvolver e não está só a olhar para outros mercados onde está presente, e abre uma hipótese de no futuro ainda poder vender carros com motor de combustão interna, porque faltam 12 anos para 2035. É já amanhã. É já amanhã. E olhamos para o que existe hoje de infraestrutura de carregamento e para o parque automóvel, e nos últimos 10 anos não mudou substancialmente. Ou mudou? Tem progredido, mas não à velocidade que é desejada. Que é desejável e que é necessária para em 2035 andarmos todos de carro elétrico. Que era algo, eu sinceramente, eu acho, como estamos aqui na mesa de resto, somos todos entusiastas da eletrificação do automóvel.
na minha opinião sincera, é que ainda estão muito bons carros para vir. Acho que o preço vai continuar a baixar. O pecado capital que nós... o pecado capital de tudo isto foi ter-se anunciado o fim do motor a combustão. Se não tivesse sido feito nenhum anúncio, a minha convicção profunda é que nós íamos continuar esta transição energética, nós íamos continuar a ver mais carros elétricos, porque com o desenvolvimento da tecnologia tem sido investido milhões e milhões no desenvolvimento desta tecnologia. Naturalmente o mercado vai começar a ir ia começar a ir nesse sentido, está a ir nesse sentido. Carros eletrificados são cada vez mais. Se nós olharmos para o mix de vendas e tirar os elétricos, é verdade que são 12% no início deste ano, mas se olharmos para os BEVs para os híbridos. E para os híbridos, desculpa, para os HEVs, são mais do que, por exemplo, os diesel, e acho que não devíamos estar a tentar colocar a carroça à frente dos bois. Estamos a prestar um péssimo serviço à eletrificação do automóvel, porque estamos a entrincheirar as pessoas. E como o Diogo estava a dizer, está a haver uma separação, Miguel, dentro das marcas. De um lado, a secção dos motores a combustão, do outro lado, os elétricos, porque na verdade temos um mundo a duas velocidades, não é? Sim. Se nos centrarmos exclusivamente na Europa, como já dissemos aqui várias vezes, estamos a ser empurrados em direção à eletrificação. E por culpa disso temos assistido a que várias marcas estejam a fazer investimentos completamente megalómanos na eletrificação no continente europeu. Mas o mundo está muito longe de ser só a Europa. Aliás, se olharmos para as vendas dos automóveis, a Europa não é residual, mas é a importância que tem. Mas é um mercado muito, muito pequeno. E sabemos perfeitamente que há continentes onde a eletrificação é uma palavra que muito provavelmente ainda nem vem no dicionário. Falo, por exemplo, da América do Sul, logo à cabeça. Falo naturalmente também de África, mesmo a América do Norte. Nós sabemos perfeitamente que estão a décadas de distância. É um estado da Califórnia e pouco mais. Exatamente, estão a décadas de distância da transição que nós estamos a fazer aqui na Europa, e por isso mesmo é exatamente aquilo que estavas a dizer. Temos aqui um mundo a andar a duas velocidades, temos duas frentes onde todas as marcas fazem questão de estar, e não é fácil gerir tudo isto. Para este autorrádio, eu pedi à nossa redação que colocasse no ar, se fosse possível, um gráfico que mostra a preponderância da Europa no global de emissões do mundo. Isto para dizer o quê? Nós aqui não conseguimos ver o gráfico na sua totalidade, mas temos a evolução ao longo dos anos das emissões de CO2, que têm vindo a aumentar naturalmente de ano para ano, e temos em 2019, temos a Ásia com 48% das emissões, a América do Norte com 17% e a Europa com 15%. Ou seja, todas estas soluções que nós estamos a apresentar são soluções de países ricos. Eletrificação, energia nuclear, nada disto é possível ou concretizável em muitas das geografias do planeta. Portanto, será que aquilo que estamos a fazer vai fazer diferença ou não? Não, eu estava aqui a olhar, e desculpa, eu estava aqui a olhar para este gráfico e a lembrar-me daquela frase que tinhas dito há pouco, que é preciso olhar de forma séria para os números. E realmente estamos a mudar aqui grande parte de uma indústria por causa de 15% de emissões. E se calhar é mesmo... Destes 15% é uma fatia ainda mais pequena. Se calhar é mesmo importante olhar de forma muito séria para os números e perceber se estamos mesmo a tomar as melhores decisões para o planeta e para reduzir as emissões a uma escala total. Eu confesso que fui buscar este gráfico a um dos oradores que amanhã vai estar no fórum Freedom of Mobility, que diz que nós estamos muito concentrados em nós próprios, a olhar para o nosso umbigo enquanto europeus, e não estamos a olhar para onde efetivamente o problema das emissões está a acontecer.
Mas Algo interessante também neste gráfico, para quem não está a ver, e depois convidamos quem o puder fazer, que é, vê-se neste gráfico quem realmente tem assumido um compromisso de redução de emissões desde os anos 60. Porque vemos que a Europa tem hoje um peso muito menor no nível de emissões globais e que os países que mais evoluíram não tiveram nenhum pudor, como a Ásia, em dizer, sim, nós representamos metade das emissões a nível mundial. E não se perspectiva uma redução desse valor de forma significativa que possa justificar o que nós estamos a fazer. Mas, por exemplo, a Índia já tem metas, não é, Fernando? A Índia tem uma meta também para atingir a neutralidade carbónica. Eles anunciaram isso há 2 anos, se não estou em erro, no COP26, olha, a Cimeira do Ambiente, e até foram, de alguma forma, gozados, por assim dizer, porque eles apontaram a data de 2070 para atingir a neutralidade carbónica. Mas é compreensível e acho que é um prazo extremamente realista dos passos que têm que fazer para chegar a essa neutralidade carbónica. São países que estão a atravessar, estão a fazer uma travessia que nós já fizemos. Tu falaste há bocado de que as pessoas que nós temos são de países ricos. Só para ter uma ideia, o mercado indiano, que é maior que o da Alemanha, ou seja, eles vendem praticamente 5 milhões de carros por ano, não é muito no esquema geral das coisas, mas 95% do mercado são carros até 15, 16 mil euros. Ou seja, agora tenta pôr lá elétricos por esse valor. E depois tenta carregá-los. Se E calhar depois não tenta é carregá-los. possível. Num país que nem sequer consegue assegurar muitas vezes a própria infraestrutura elétrica que leva a luz à casa das pessoas, não espera que use 100% elétricos. É um problema. E não lhes podemos negar também o direito à mobilidade. Esta é a minha, por isso é a minha opinião. É aquela questão de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E só para dar aqui outro exemplo, a gente viu ali a América do Sul e sobretudo o Brasil. O Brasil também a eletrificação é praticamente não existente. Porque eles também têm, ou seja, o que a gente agora está a fazer com os combustíveis sintéticos, eles já fazem há muito tempo com a cana-do-açúcar, com o etanol. Porque é basicamente, eu não digo que é um combustível neutro em carbono, mas tem emissões muito mais reduzidas que os combustíveis fósseis. E isso, ou seja, a gente tem aqui soluções que funcionam na prática há décadas. O Brasil já atingiu essas metas todas de redução das emissões de dióxido de carbono, e nós aqui estamos a forçar um caminho que, para já, ou pelo menos de momento, se calhar não é a solução certa para chegar a essas metas. Agora vou colocar outra variável aqui no debate. Estamos a focar praticamente tudo na questão das emissões, mas não é... o fim dos motores a combustão, principalmente para as cidades, não é só uma questão de emissões de CO2, é também uma questão de saúde pública. Com o combustível sintético, e a abertura da possibilidade de termos carros com combustível sintético, fica resolvida a parte da saúde pública, ou os carros, independentemente de serem neutros em carbono, porque captamos o CO2 para depois para fazer o combustível e depois libertamos-lo novamente no ar, a parte das emissões está resolvida ou não está, Fernando? Essa é uma das questões, porque continuamos a queimar combustível, logo continuamos a emitir outros poluentes que não apenas o dióxido de carbono. Dito isto, os combustíveis sintéticos são combustíveis puros, ou seja, não resultam ajuda-me, do petróleo, da refinação do petróleo. Exatamente. Desculpa, falhou uma palavra. Mas, eu próprio estava à procura dela. Eu estava à beira de ir debaixo da mesa à procura da refinação do petróleo. Mas fazer um buraco. A questão é, ou seja, a gente mesmo refinando o petróleo e obtendo a gasolina e o gasóleo, eles vêm com impurezas. E muitos dos gases poluentes que saem dos nossos escapes advêm da queima dessas impurezas. Ora, os combustíveis sintéticos só têm mesmo os ingredientes necessários para serem combustível, para serem gasolina ou gasóleo. E logo, aquilo que a gente está a queimar é muito menos danoso para a saúde pública do que com os combustíveis fósseis. Há aqui, portanto, um ganho que também já podíamos ter feito no passado através dos carros a gás natural. A tecnologia já existe. Sim. Tem menos... conseguíamos automaticamente reduzir em cerca de 30% as emissões de CO2 e nunca quisemos fazer essa transformação. Agora que há uma guerra a decorrer na Europa e que a Rússia nos cortou um pouco a torneira, talvez ainda bem que não o fizemos.
Relativamente ao custo do combustível sintético, Diogo, achas que isto vai ser um combustível para todos? Vai ser um combustível caro? Temos de pagar para ver? Qual é que é a tua opinião sobre isto? Essa expressão do pagar para ver é interessante. Tenho lido algumas coisas sobre isso, e nós também publicamos recentemente um artigo sobre isso no nosso website, que está relacionado com o preço dos combustíveis sintéticos. Republicamos, porque nós já tínhamos publicado isso ano passado. E ano passado eu creio que aquilo que se dizia é que na altura o custo dava por volta dos 2,70€ o litro. Uma coisa... Nós podemos recuperar esse gráfico e mostrar aos nossos... Recentemente li no site da Transport and Environment, que é uma organização não governamental que faz muitas vezes alguns estudos que têm uns mais polémicos que outros, mas na sequência desta alteração da posição da União Europeia, eles fizeram um especial sobre o custo na Alemanha de abastecer um carro com combustível sintético. E o custo rondará mais ou menos por depósito, e vamos pensar num depósito de 50 litros, rondará mais ou menos os 200€. E daí a tua pergunta há uns minutos atrás sobre se eu achava que esta notícia do recuo da União Europeia serve apenas para alguns. Se o cenário for este, então todos aqueles que estão a festejar este recuo da União Europeia podem pensar que muito provavelmente em 2035 não vão ter outra alternativa senão andar ou de transportes públicos ou de 100% elétrico, porque de carro com motor a combustão interna a 200€ cada depósito, dificilmente as pessoas poderão pagar. Ou seja, aquilo que estamos a falar desta mudança de posição na União Europeia, na prática, não se consubstancia em nada, ou em muito pouco, porque vai ser algo que só vai estar ao alcance de muito poucos neste momento. Mas daqui a 12 anos, e aí vamos a outro ponto, que é, este é o cenário atual. Da mesma forma que os 100% elétricos há 10 anos tinham um custo, hoje pode-se pensar que daqui a 10 anos o combustível sintético terá outro custo que não aquele que nós sabemos que é o custo de hoje, em que ele é produzido em muito poucas quantidades, durante muito tempo até em fases experimentais. A Audi foi uma das marcas, por exemplo, que investiu bastante nisso, foi uma das marcas do grupo Volkswagen que liderou esse investimento, agora mais ligada à Porsche, recentemente até com uma fábrica que tem dado que falar que eles abriram, que não está sediada na Europa, que o Fernando vai falar sobre ela a seguir, porque sei que na base desses combustíveis não está aquilo que o legislador europeu quer para a Europa, nomeadamente a produção, porque é importante, há aqui um detalhe interessante, estes combustíveis sintéticos para serem utilizados têm que ser produzidos através de fontes de energia renovável. Neste momento, os combustíveis sintéticos estão a ser produzidos nesta fábrica de que vos falei, não são produzidos através de energia renovável. Por isso... um pouco à semelhança do certo? hidrogênio, só é verde... Certo ou errado? Exatamente. Deixa-me corrigir, ou seja, a razão para a Porsche ter-se associado a outra empresa, que agora não me recordo o nome, para produzir combustíveis no Chile, eles escolheram aquele local propositadamente porque é uma das áreas mais ventosas do planeta. E a fábrica tem um gerador eólico para fazer os combustíveis sintéticos. Mas neste momento não está... Eu não sei se já está operacional o gerador eólico, mas o objetivo é ser... Porque é a única forma disto funcionar, claro, para fazer sentido, obviamente. Eu não sabia disso, gerador. Por isso é que disse que o Fernando sabia mais que ele ia falar sobre isto. Sim, ele tem estado mais em cima da fábrica da Porsche. Podemos olhar um pouco mais para os preços. No que diz respeito aos preços dos combustíveis sintéticos, há previsões para todos os gostos. Há aquelas que são mais otimistas e que apontam preços muito baixos, e há aquelas que são mais pessimistas e que apontam para custos por cada litro de 3 e de 4 euros. Nós publicamos esta imagem que nos permite mostrar como ao longo do tempo poderia evoluir a mistura de combustível sintético com o combustível fóssil, num cenário em que em 2050 seria totalmente combustível sintético, e começaríamos com um preço entre 1,60€ e 1,99€ em 2025. Em 2030 avançaríamos para algo entre os 98 cêntimos o litro e 1,75€, e um decréscimo daí em diante até 2050. Mas agora coloco-vos a seguinte pergunta. É desejável um recuo neste sentido, ou a eletrificação é algo que nós devíamos de abraçar,
porque os carros são, isto é um facto, nós andamos com elétricos cotidiano, são mais eficientes, são mais agradáveis de conduzir, têm custos de utilização mais baixos, ainda são mais caros de comprar. Não acham que seria dar um passo atrás, largarmos o pé da eletrificação do automóvel? Passo a palavra, vou tirar ao Diogo. Ok. Só pela tua expressão, de preocupação. Pronto. Aqui isto pronto, no âmbito de uma opinião, efetivamente, eu não acho que os carros elétricos, eu não partilho da opinião, eu não gosto mais de conduzir um carro elétrico do que um carro com motor a combustão. Não acho que sejam mais gratificantes, nem que sejam mais... Eu não falei de gratificação de condução. Mais agradáveis. Não estamos a não falar... faz barulho. Estamos a falar do... Relaxante, mais relaxante. Agora, que é muito mais fácil de conduzir e que também a esse ponto também torna a condução algo muito mais acessível, sem dúvida. É muito mais fácil de conduzir do que um carro com motor a combustão, simplesmente porque é muito mais simples do próprio funcionamento. E isto se agrada a muitos, outros não agrada, mas lá está. Estamos no domínio da democracia. E no domínio da democracia, e a Europa não quis ser um farol da evolução, mas esqueceu-se que era o farol da democracia neste processo. Então houve aqui a evolução, o legislador ficou a olhar muito para a parte da evolução e esqueceu-se da parte democrática, que é, ok, nós devemos investir nos 100% elétricos, na eletrificação do automóvel, mas não vamos vedar aos europeus esta tecnologia, até porque as marcas que estamos a falar e que produzem carros na Europa vendem carros em todo o mundo, em países onde nós já falamos aqui, onde isto não vai acontecer. Portanto, estas marcas vão continuar a vender carros noutros países, só vão vender carros 100% elétricos, ou pelo menos iam, vamos ver se vão, porque neste momento estamos neste impasse, na Europa. A minha opinião é, eu acho que isto já devia ter começado mais cedo, dos combustíveis sintéticos. Esta incorporação, se não tivéssemos tido uma visão tão afunilada da evolução do automóvel, e se tivéssemos tido uma visão mais do lado da engenharia, tivéssemos ouvido mais os construtores, percebíamos que a melhor forma de colocar toda a gente neste processo, aqueles que podem ter o elétrico, aqueles que não podem ter o elétrico, aqueles que querem e aqueles que não querem, seria ter feito esta incorporação de combustíveis sintéticos mais cedo. Em vez de estar ali em 2025, se calhar estava em 2010 e já estávamos muito mais perto da neutralidade carbónica. Isso sim teria sido uma boa decisão. Recuando a 2010, nessa altura deixa-me pensar como é que era o parque automóvel, era só diesel. Sim, e depois a versão também do muito Dieselgate. motivado, muito motivado também por os nossos... E já falamos aqui que o Dieselgate foi provavelmente... O apertar destas regras e até o fechar, se calhar, a porta a outras soluções aconteceu precisamente devido ao Dieselgate. E, aliás, a gente há anos que andamos a noticiar no nosso site com citações de responsáveis das marcas, de engenheiros. Pá, deem-nos metas para atingir, mas não nos limitem as soluções, porque se a gente tiver as metas, a gente arranja soluções para lá chegar. Mas agora, ainda só completando aqui um pouco ao âmago da questão, eu acho que nem sequer é a questão correta. Porquê? O Diogo, desculpa, o Miguel já falou dos investimentos épicos que andam a fazer para a transição para a mobilidade elétrica de todos os construtores. Ou seja, esses investimentos vão ter que ter um retorno. Ou seja, eles darem um passo atrás é deitar esse dinheiro ao lixo, obviamente. Não sei, achas que... Não tenho essa opinião. Achas que é possível dar um passo atrás nesta altura, Não tenho Miguel? essa opinião. Ou as coisas já estão demasiado avançadas? Tenho sérias dúvidas. Eu aqui partilho até da opinião do Fernando. Eu acho que estão a ser feitos investimentos demasiado grandes para a solução definitiva não ser esta. Aliás, a decisão definitiva vai ter que ser esta. Exato. Assim é que é. Agora, partilho aqui muito a opinião do Diogo quando ele diz que isto devia ter começado muito mais cedo. E sinceramente, eu acho mesmo que o motor de combustão tinha muito mais para dar. E vamos, muito provavelmente, ou se calhar não, espero que não, mas muito provavelmente vamos ficar sem perceber ao certo o verdadeiro potencial do motor de combustão, porque a dada altura fecharam a porta, proibiram e agora vamos todos para aqui. E eu acho mesmo que a coisa podia ter sido gerida de outra maneira. Eu acho que bastava não ter havido uma proibição. Eu tenho a convicção que o motor elétrico... que esta evolução se fizesse de forma progressiva. Vai vencer, no final do dia vai vencer,
porque tem argumentos superiores ao motor a combustão. Esta é a minha percepção. mas Não digo para todos os automóveis. Vamos colocar de parte os brinquedos os quais nós gostamos de utilizar, por exemplo, um Porsche 911. Não vai haver Porsche 911 elétrico, porque um Porsche 911 elétrico não é um Porsche 911. Um Porsche 911, por definição, tem de ter 6 cilindros opostos, tem de ter um motor montado no lugar errado, ainda que todos os anos coloquem, aliás, a cada geração coloquem o motor mais próximo daquela que é tida como a posição certa para ter um motor, que é em posição central traseira. Mas isto para dizer o que eu sou um acérrimo defensor da mobilidade elétrica, do carro elétrico, da mesma forma que também sou um defensor do direito à mobilidade. Não consigo estar a favor daqueles que só veem os carros elétricos pela frente. Da mesma maneira também não consigo estar ao lado daqueles que só querem ver os motores de combustão pelas costas. Eu acho que no meio termo nós encontramos o equilíbrio e que no final do dia, se nós não tivéssemos radicalizado todo o debate, tirando às pessoas a única possibilidade que têm no momento atual, que são os carros a combustão, numa altura demasiado prematura, anunciando que lhes vamos tirar essa hipótese, toda esta transição tinha ocorrido de forma natural, gradativa, e que nós vamos assistir, aliás, já estamos a assistir a um decréscimo no valor dos carros elétricos, com todos os anúncios. O ID2All vai ser o quê? Vai ser um Polo com o tamanho de um Golf, abaixo de 25 mil euros, preço base. Volkswagen também já disse que vai querer ter eventualmente um Up com o tamanho interior de um Polo por 20 mil euros e assim sucessivamente. E minha opinião relativamente a isto é que acho que os construtores europeus não podem voltar atrás. E se voltarem atrás, vão ter à perna, porque com a eletrificação nós democratizamos imenso o acesso à indústria automóvel. Hoje é muito mais fácil, muito mais simples criar uma marca de automóvel, porque pela sua própria natureza, os carros também são muito mais básicos, não há tantos componentes. E íamos e vamos a ver o surgimento de novas marcas, com preços mais baixos, e com tudo aquilo que o motor de combustão tem por questões ambientais e por questões de saúde pública, tem de conseguir atingir, vamos passar a ter carros com motor elétrico ao mesmo preço, ou inclusivamente mais baixo. Mas já estamos no âmbito da futurologia, não é? Eu acho que nesta fase isto não passa de futurologia. Resta saber qual é que vai ser a reação das marcas. Isto depende muito da reação. Abandonaram o desenvolvimento de motores a combustão. Tu publicaste um artigo de opinião que foi bastante polémico, mas quem leu o conteúdo todo e não fica só pelo título e pela rama das gordas vai perceber e vai aprender se calhar alguma coisa sobre aquilo que tem estado a ser feito, que é para isso também nós servimos. Nós somos fonte de informação, esperamos que as pessoas consigam, Sim, menos aquilo que nós publicamos, conseguir até no limite aprender alguma coisa. E com toda a modéstia eu digo, acho que não ensinamos nada mal. Às vezes cometemos erros, mas errar é humano e isso faz parte da nossa condição, todos nós, mesmo aqueles que nos apontam os maiores defeitos também erram. E esse conteúdo, esse artigo de opinião, focou-se em questões muito relevantes. Uma delas é o facto de nós estarmos completamente nas mãos dos decisores e não esperarmos aqui de nada relativamente às marcas de automóveis. E enfim, eu acho que efetivamente isto vai depender delas neste momento, não vai depender dos decisores, que os decisores o comportamento foi muito simples. Em 3 semanas, sensivelmente, estava a comentar isto com o Fernando outro dia, desde o dia em que a Alemanha disse não, passaram-se 3 semanas até haver uma resposta. Andamos anos e anos a discutir uma coisa, andamos a entrincheirar, como tu disseste, e muito bem, Guilherme, os consumidores. De um lado ficam aqueles que podem comprar um elétrico, do outro ficam aqueles que nem sequer sonham como é que vão poder pagar amanhã o custo da gasolina. E ficamos neste limbo de que parecia que ninguém estava a falar para ninguém, ou seja, as marcas de automóveis e os políticos estavam a apontar para uma realidade que era e é mais uma ficção do que propriamente uma realidade. Falamos no último podcast sobre isto, 10% das vendas na Europa foram de carros 100% elétricos. Isto é um valor excelente. É um valor excelente. Mas há
há muito mais pessoas à procura de outros carros. E achas que até 2035 vai ser suficiente para o consumidor, a menos que seja obrigado, fazer essa transição? Porque se, na eventualidade de não poder fazer essa transição em 2035, não poder comprar um carro novo, pode sempre ir a piscapisca.pt, o patrocinador do nosso podcast, onde tem mais de 40 mil automóveis usados, uns a gasolina, outros diesel, outros elétricos, outros híbridos plug-in, enfim, há escolhas para tudo. Escolhas essas que nos estão, estavas a dizer, Diogo, a tirar. Lá Será está, que nós vamos... Pisca é uma plataforma democrática. não veda a ninguém o acesso a determinado tipo de tecnologias. Porque é isso, ou seja... eu concordo com muito do que tu disse sobre os 100% elétricos. Eu próprio também Eu gosto. tenho um entusiasmo muito grande sobre o que aí vem. Pronto, eu sei que não é, e acho que o facto de tu assumir isso com frontalidade e não te estás a guiar apenas e só por aquilo que a maior parte das pessoas comentam, que são 90% das pessoas que não olham para a mobilidade elétrica como alternativa, portanto a alternativa é então condenar a mobilidade elétrica. E nós temos que entender este sentimento, porque estas pessoas que compram carros, que fazem um grande investimento, olham para um futuro muito próximo e veem que lhes foi completamente vedado o acesso àquilo que hoje para elas é uma realidade e elas não conseguem percepcionar outra realidade nos próximos tempos, porque não há por parte daqueles que nos dizem que só podemos comprar elétricos, e não estou a falar dos construtores, estou a falar dos políticos, não há uma decisão clara em relação a infraestruturas que sirvam realmente à população. Temos excelentes infraestruturas neste momento nas autoestradas, para quem vai em viagem. Então, e quem está nas cidades e quer carregar? Eu quando tenho um carro 100% elétrico, eu não posso carregar o carro na garagem. Eu vou ter que me deslocar a um posto de carregamento, vou deixar o carro a dormir a quilómetros de casa, literalmente, e depois de manhã vou buscá-lo, que eu vou apanhar um Uber para ir buscar o carro. Dormir no carro? Isso é o que acontece atualmente. É o que me acontece também. Eu tenho o posto de carregamento mais próximo, está a 1 km de casa, e quando levo daqui carros elétricos, tenho que o deixar lá, depois vou para casa, um pé em pé. É fantástico. É fantástico. É fantástico. E é esperar que o tempo esteja bom, porque... E isto não quer dizer que os carros elétricos sejam maus, e não é isso que estamos a dizer. O problema o que estamos a dizer é que isto neste momento não serve. E nós não podemos de manhã acordar e dizer que os elétricos é a melhor coisa do mundo, mas depois dizer às pessoas, agora tu que tens um elétrico, desenrasca-te, como é que vais carregar isso? Ou quando as pessoas o que só querem é um carro para fazer o seu dia-a-dia, para ir do ponto A ao ponto B, é para isso que servem os automóveis. Fora o resto, fora os carros aspiracionais, etc. Mas isso não conta. E muitas vezes, tirando da equação os carros aspiracionais, porque grande parte das vezes os carros são isso mesmo, um modo de ir do ponto A ao ponto B. E muitas das vezes, principalmente em Portugal, onde a rede de transportes públicos é deficitária, é a única alternativa para muita gente para ir do ponto A ao ponto B. Portanto, eu entendo a crispação das pessoas quando falamos de carros elétricos e não conseguem encaixá-lo no seu cotidiano. Miguel, tu achas que vamos a tempo? Temos até 2035, fazendo as contas, temos 12 anos. Achas que vamos a tempo para mudar este cenário ou mais depressa vamos mudar o cenário da lei? Pois, como eu já disse há pouco, estou muito curioso para ver como é que vamos evoluir daqui até 2035. Eu acho que olhar só para 2035 é um dos problemas. E muitas vezes esquecemos que hoje, em 2023, há muitas pessoas que de maneira alguma conseguem trocar de carro. E esse é um problema que vemos muito poucas vezes a ser abordado. Os carros nunca custaram tanto como custam hoje em dia. Nunca foram tão distantes para a grande maioria das pessoas. E esta é uma realidade que se vai acentuar nos próximos anos. Como tu disseste bem, há uma série de promessas de 100% elétricos que vão chegar ao mercado com preços já bastante inferiores àquilo que temos hoje em dia, mas até lá chegarmos temos um problema que eu acho que não está a ser considerado. Temos os fabricantes a fugir dos segmentos mais baixos, porque não são rentáveis e não vale a pena investir dinheiro num segmento onde não é possível fazer dinheiro. E temos cada vez mais este fenómeno de as pessoas não conseguem trocar de carro e não conseguem comprar carro novo,
olham para o mercado de usados, mas ao mesmo tempo não se compram carros novos e o mercado de usados, se calhar, também não se renova à velocidade que podia estar a ser renovado. E eu acho que isto é um problema. E eu sei que estamos sempre aqui a falar à volta da democracia e da liberdade de mobilidade das pessoas. E sinceramente acho que olhar só para o futuro e só para o que vem depois de 2035 é um dos problemas que nos trouxe até aqui. Dito isto, estou muito curioso para perceber de que maneira é que isto vai evoluir. E voltando aqui um bocadinho atrás, gostava também de voltar aqui ao ponto que o Diogo estava a falar e esclarecer que neste momento, se eu tivesse que comprar um carro novo, não tenho qualquer dúvida de que seria um 100% elétrico. Basta fazer as contas para perceber que é a melhor opção, no meu caso, que posso carregá-lo na minha garagem de casa. E também não deixa de ser curioso, voltando aqui... Estragar isso na cara do Diogo. Mas isso é a tua realidade. Não, mas eu nem sequer tenho uma garagem. Mas eu fiz questão... Mas o Miguel fez a questão de dizer, exatamente. É a minha realidade. Exatamente, é o que o Miguel diz. Exatamente. E até ter esta possibilidade que tenho agora, de poder carregar no meu lugar de garagem, até ter esta possibilidade, passei por tudo isso que o Diogo estava aqui a falar, de ter que ir pôr o carro a carregar a 2 ou 3 km de casa e pedir alguém para me ir buscar e depois levar mais tarde, de ter que voltar de Uber, à sexta-feira à noite querer carregar o carro para no fim de semana ir passear e pura e simplesmente não encontrar um carregador no raio de 5 km que estivesse livre, porque faço lá saber porque todas as pessoas queriam ir passear no sábado. E este é realmente um problema para a grande maioria das pessoas. E não deixa de ser curioso que neste momento a grande facilidade em carregar um automóvel elétrico seja nas autoestradas, que é precisamente o cenário onde os carros elétricos, porventura, fazem menos sentido. E onde fica mais caro. Portanto, fica mais caro. Uma resposta muito clara. Achas que em 2035 o cenário vai ser diferente daquele que temos atualmente ou não temos tempo? Ou é curto e exigente? Eu acho que pode ser muito curto. Falta definir de que maneira é que esta imposição pode vir aqui para cima da mesa. E nós já vimos aqui que o primeiro rascunho da União Europeia vem aqui com uma série de coisas que são vagas. Não consigo perceber de que maneira é que os motores de combustão poderão fazer aqui esta distinção entre os dois tipos de combustível. Acho que isto vai obrigar, se isto for efetivamente para a frente, vai obrigar a investimentos muito avultados por parte das marcas no desenvolvimento de novos motores. Temos a questão também que todos já aqui acabámos por tocar, de que os combustíveis sintéticos para já vão ser muito caros e, como tu muito bem disseste, acho que o futuro passará pelos elétricos. Então segue tudo se calhar aprovar isto é adiar o problema alguns anos. Diogo. Só queria acrescentar algumas coisas. A primeira é que os combustíveis sintéticos podem fazer sentido desenvolver-se agora em força, porque não só nós na Europa podemos ter uma alternativa, ainda que ela possa ser bastante diminuta do ponto de vista dos resultados que terá práticos daqui a 12, 13 anos, mas porque há todo um resto do planeta que também tem que ser alimentado. E estes combustíveis podem ser colocados nos carros que estão em circulação na Índia, nos carros que estão em circulação na América Latina, nos carros que estão em circulação no Brasil, enfim, países que têm imensos carros, a América do Norte, e se calhar eles não têm, não estão tão focados nesta transição como nós estamos a forçar. E isso poderá ser uma mais-valia, ainda que eu tenha algumas dúvidas sobre os resultados de tudo isto na Europa no que a eletrificação diz respeito. Sou um bocado cético em relação a estas metas e àquilo que tem sido apontado como quase uma certeza de como o mercado se vai configurar daqui a 10 anos. Mas isso é algo que vamos ter que esperar. Não vou fazer futurologia porque não há ninguém que o consiga fazer. Mas eu acho que existe aqui outra coisa. Consiga fazer. Na Europa estão a fazer futurologia. Pronto, e há aqui outra coisa que não queria deixar de dizer, que é,
nós assistimos esta semana a um voltar atrás de uma negociação que é importante, e entre grandes indústrias há sempre negociações com o poder político. Isto acontece não só com os automóveis, acontece com outras áreas, desde o agroalimentar até ao transporte marítimo, às companhias aéreas. Isto não é de todo normal que aconteça, porque são indústrias que não só representam uma fatia importante dos empregos que são gerados, e o setor automóvel, eu creio que são 15 milhões de postos de trabalho, fora os postos de trabalho indiretos e todas as empresas que gravitam à volta das marcas de automóveis na Europa e dos construtores, e das fábricas que se vão também fazer, para de baterias, tudo e mais uma coisa. É uma indústria que alimenta muitas pessoas e que dá emprego a muitas pessoas. Em Portugal é um exemplo paradigmático disso, é o que se passa na região de Setúbal com a Alta Europa e com todas as empresas que estão ali à volta. Por isso esta é uma realidade que preocupa os políticos, e entende-se perfeitamente que haja aqui vai para a frente e vai para trás, porque ninguém quer ver-se confrontado com um problema social grave, com este foco, como estávamos a dizer, com este afunilar de opções só para a eletrificação. Mas é uma das questões que mais vezes os políticos fazem a Carlos Tavares, é se os seus eleitores têm ou não o posto de trabalho em causa. Mas há aqui um detalhe também que eu não queria deixar de acrescentar a isto, que é, se por um lado os decisores estão preocupados agora com isto e apontam a solução dos combustíveis sintéticos e falam daquela necessidade de existir um mecanismo que perceba que os automóveis estão a usar combustível sintético, que a indústria e os políticos façam isto de forma transparente e que não se cometam erros nestas tecnologias como se cometeram no passado. E acho que toda a gente já percebeu o que é que eu estou a falar. Yeah. Acho que estás a pedir demais. E acho que temos que passar por uma fase de transparência. Toda a gente tem a ganhar com isto. Eu tenho uma solução simples para essa problemática, esse problema técnico de distinguir os dois combustíveis. Cria-se uma pistola de combustível distinta só para os combustíveis sintéticos e que só encaixa em caracol. Uma coisa qualquer. Não entra no Ou seja, esses carros novos só podem mesmo pôr essa pistola, basicamente. É o que falta nos grandes círculos decisórios do mundo, é um português. é a conclusão a que chegamos neste autorrádio. É um português. Exatamente. Por acaso, há mais do que um. Há mais. Não há o certo. O certo está aqui ao nosso lado. Ouçam o Fernando. O Fernando sugeriu criar-se um depósito. Uma pistola única, de design único, para que estes carros novos pós 2035 só consiga se encaixar lá no bocal essa pistola. Hardware. Mas olha, não vamos apontar e vamos patentear. Muito importante. Amanhã, e continuando a falar de eletrificação, amanhã, sexta-feira, e que bem que sou a dizer amanhã, sexta-feira, sabendo que nós estamos a gravar isto uma terça, amanhã, sexta-feira, o Primeiro-Ministro António Costa e o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão estar na fábrica da Stellantis, em Mangualde. Ainda não sabemos para fazer que tipo de anúncio, mas muito provavelmente poderá ser para anunciar uma eletrificação da fábrica de Mangualde. Caso isto se concretize, e vocês podem visitar razãoautomóvel.com amanhã, porque muito provavelmente nós vamos estar nessa cerimónia, vamos fazer a cobertura total, completa, de tudo aquilo que se vai passar amanhã, sexta-feira, e bem que isto soa, na fábrica de Mangualde, porque quando o Primeiro-Ministro e Presidente da República se juntam, nem sempre é pelos melhores motivos. Vamos esperar que desta vez seja. Na próxima semana, quinta-feira, estamos novamente de regresso a mais um Autorádio, podcast da Razão Automóvel, com o apoio de piscapisca.pt, o portal de automóveis onde vocês podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Espero que tenham gostado de estar na nossa companhia, que se tenham entretido e ficado ainda mais informados sobre tudo aquilo que está a acontecer na indústria automóvel através deste Autorádio. Para nós é sempre um enorme gosto estar na vossa companhia. Sigam-nos no YouTube, sigam-nos também em Apple Podcasts e no Spotify, porque nós queremos fazer-vos companhia independentemente do local onde estiverem. Muito obrigado a todos vocês que estiveram connosco também, comigo aqui na mesa. Até para a semana.